Geopolítica no Mundo, diretamente do Museu da Inclusão. Hoje entrevistando Joyce Rocha. Qual a sua que você entende por geopolítica no mundo ideal? Geopolítica no mundo ideal? Acho que as pessoas entenderem mesmo o que é geopolítica. Que é essa questão, né, de você ter o conhecimento real do sistema político e de como isso influencia na nossa sociedade, nos outros lugares do mundo. E eu sinto aqui no Brasil, necessariamente, pelo menos nessas vivências, que a gente não tem essa consciência política de como funciona mesmo papéis políticos dentro desse universo geopolítico, né? A questão de como você pensa em políticas sociais, de como você pensa em políticas econômicas e como é a dinâmica interna para conseguir criar um projeto, alguma lei. Pelo menos quando eu converso com as pessoas, eu vejo muitas delas não têm essa consciência, não sabe a função, às vezes, de um papel de um político, o que ele faz, não corre atrás para saber quais são os projetos que ele está fazendo, quais são as propostas que ele está correndo atrás. Raramente as pessoas têm essa consciência de correr atrás para ver o que, de fato, as pessoas que eles colocaram lá estão fazendo. E geopolítica é isso, é você entender todo esse sistema, né, de como funciona tanto isso no nosso território e também isso de como é impactado pelo resto do mundo, né? E a gente ter consciência disso e eu acho que é isso, para ser uma geopolítica no mundo ideal, primeiro, não sei os outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil a gente precisa ter consciência e entender o que essas pessoas que estão no poder estão fazendo e pedir os nossos direitos mesmo, sabe? Eles estão lá para nós e a gente precisa ter consciência que temos o direito de colocar e tirar eles de lá quando estivermos insatisfeitos, para que as coisas comecem a andar, entendeu? A tecnologia ajudará as pessoas com deficiência? Acredito que a tecnologia ela já ajuda as pessoas com deficiência. Eu ando percebendo dos últimos anos para cá que a tecnologia ela não vai meio que tirar uma propriedade dela, da pessoa com deficiência. Só vai adaptar. Ele é só um recurso, uma ferramenta para que facilite a vida daquela pessoa. Um caso que eu gosto de falar assim, sempre nos lugares que eu vou é a história da Carly. Você conhece a Carly? A Carly é autista também e ela é uma autista não verbal. Ela acho que mora no Canadá, se não me engano. E até os 11 anos da vida dela, ela não falava nada. E a família dela pensava que ela não se comunicava. E aí teve um dia que ela abriu o computador dela e escreveu a palavra help no programa de editor de texto. E o pai dela leu. E aí ele pediu para ela escrever mais coisas e ela começou a escrever. E aí naquele dia o pai dela percebeu que ela sabia ler e escrever e ele não sabia disso. Então ela se comunica no mundo com a comunicação alternativa. Ela usa recursos de tecnologia para se comunicar, ela já se escreveu livros, já fez diversas palestras e tudo, esses recursos que ela teve, ela de uma certa forma se incluiu dentro de um aspecto social. Então quando a gente pega um caso como esse e pensa no panorama da deficiência em geral, quantas pessoas como a Carly podem ser beneficiadas pensando em recursos e inovações de tecnologias que possa facilitar o cotidiano delas, né? Então, eu acho de extrema importância e eu vejo no mundo, aqui no Brasil também, existem algumas iniciativas que influenciam bastante da gente começar a falar mais dessa pauta, para a gente pensar realmente como esses recursos podem, de fato, incluir mais essas pessoas, né, que são muito marginalizadas ainda. Tem muito essa questão assistencialista, de como a gente consegue agora ver as pessoas mais como seres humanos, as pessoas com deficiências mais como seres humanos, do que simplesmente uma mera deficiência. E a tecnologia ela é um recurso
para a gente desconstruir esse discurso assistencialista, esse discurso marginalizado que as pessoas com deficiência ainda ouvem por simples fato de talvez ter uma limitação que não é, entendeu? Imagina que o mundo vai ser daqui 100 anos. Acredito que com a evolução tecnológica, eu percebo que nem daqui 100 anos, acho que daqui 10, 20 anos a gente vai começar já a pensar no universo robótico, no universo de inteligência artificial, e eu vejo muito essa evolução. Então, aquela piração que a galera tinha, né, naquele filme da década de Volta para o Futuro, de 85, né, que em 2015 ia ter carros voadores e não tem ainda, infelizmente. Mas acredito que até daqui 100 anos a gente já tenha. Mas acho que muito mais do que a gente pensar em robótica, em carros voadores, nessas piradas todas que a tecnologia nos dá, é pensar quem é que vai estar por trás delas. Porque a tecnologia, ela sempre vai mudar, ela sempre vai evoluir, para bem e para o mal, porque igual muitas tecnologias que a gente tem hoje foi criada na Segunda Guerra. Então, quantas pessoas morreram para a gente ter o que a gente tem hoje? Então, existe o lado negativo. Mas também a gente não pode esquecer que também tem um lado positivo, né? Por causa da tecnologia, o grande inventor, o pai da computação, Alan Turing, ele conseguiu quebrar códigos secretos da Alemanha. E foi devido a essas quebras de códigos que foi um fator extremamente importante para os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra. Então, teve esses extremos, do bom e do ruim. E acredito que aqui 100 anos também vai ter. O que eu penso é que daqui 100 anos a gente tem que começar a não falar somente de tecnologia e não somente de como vai ser o mundo, se vai ser robótico ou não, mas quem vai ser essas pessoas que estarão desenvolvendo, qual o tipo de sensibilidade, qual o tipo de empatia, de humanidade que elas vão ter para simplesmente codificar essas novas inovações. Então, eu penso que daqui a 100 anos a gente vai estar falando muito mais de tecnologia do que hoje, mas eu reforço que não existe tecnologia se não existe o homem. O homem que cria tecnologia. E eu acho que daqui a 100 anos, a minha perspectiva é que o homem ainda esteja criando essas tecnologias e não que um robô esteja criando. essa acho que é o meu desejo e de como eu penso de ver o mundo daqui a 100 anos. Qual o seu projeto para a próxima década e qual o seu maior sonho? O projeto para a próxima década, cara, eu tenho diversos assim. Mas eu acho que o meu projeto maior, que é uma coisa que eu percebo nessa caminhada, nesses processos que eu estou vivendo, eu trabalho como consultora de tecnologia hoje, né? Então eu trabalho muito observando o usuário. Eu meio que vejo de como uma pessoa se comporta. E eu penso muito isso na pessoa com deficiência, de como ela vai navegar o site, de como ela vai usar o aplicativo. E eu preciso observar essa pessoa nessas interações para fazer as alterações precisas para conseguir acolher as necessidades dela. E uma coisa que eu tento me ver em relação daqui a 10 anos é que cada vez mais criando mais inovações nessa área que eu estou agora, de tecnologia, pensando em recursos mais acessíveis, pensando em tecnologias mais acessíveis, com coletivos, com pessoas que tenham interesse na causa e que queiram desenvolver. Eu acho que eu tenho muito dessa perspectiva daqui a 10 anos, mas eu acho que o que eu quero daqui agora, que daqui a 10 anos continue, talvez seja um pouco esse meu olhar para o outro. Porque quando você começa a criar coisas, inovação, no meio do processo você acaba perdendo esse conceito de você sempre estar olhando o seu usuário, de sempre você tendo empatia, sabe? Aquela questão de você olhar o outro com os olhos do outro, com sensibilidade, com atenção, para que as coisas elas façam sentido no meio desses processos. Então,
eu penso muito de fazer muitas tecnologias, não de fazer códigos, que não é minha função. A minha função é olhar o usuário e fazer pesquisa e levantar coisas e levar para quem vai desenvolver. E acho que eu me vejo muito fazendo isso daqui para frente. Mas acho que muito mais do que somente isso é continuar, talvez, com esse repertório que eu ganhei, sabe? Que eu adquiri com os meus familiares, com os meus amigos, de criar coisas, de criar pirações, de criar tecnologias de inteligência artificial, mas sem perder essas sensibilidades de criar essas coisas, sabe? Sensibilidade humana, não de máquina. Qual o seu maior sonho? Cara, meu maior sonho... Esses últimos meses eu tô meio que desejando de talvez futuramente conhecer outros lugares, que eu acho que não tive oportunidade ainda. E acho que mais do que conhecer, eu acho que é aumentar meu repertório, aumentar minha cultura, adquirir mais conhecimento através dessas novas vivências que eu penso, sabe? Porque eu acredito que quando você trabalha sempre com inovação, é muito importante você sempre ter repertório, você conhecer pessoas, você ter histórias. E acho que um bom lugar para você fazer isso é explorando possibilidades, viajando o mundo, fazendo coisas nesse sentido. E, então, necessariamente, eu acho que nesse estado aqui agora seja um dos sonhos que eu tenho. Programa Geopolítica no Mundo. Pessoas que escrevem o futuro. É com grande alegria que convido vocês para o meu aniversário dia 20 de fevereiro, aqui no Memorial da Inclusão, das meio-dia às 5, aqui no Memorial. Espero vocês aqui. Beijos e abraços a todos.